Maria Clara estão com a câmera desligada. Pessoal, deixem as câmeras ligadas, por favor, tá? Então, vamos lá, galerinha do meu coração. Nós vamos, então, para essa página, que é a página 147, e nós vamos fazer o Para Conectar, História. Então, vamos lá. E as escolas por aqui? Estão preparados? Então, vamos lá. Número 1. Em História, você aprendeu sobre as etnias que contribuíram para a formação do povo brasileiro e como elas foram importantes para a nossa formação cultural. Uma delas foi a etnia indígena. Os indígenas viviam aqui antes da chegada dos europeus, sendo considerados os primeiros habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil. Por isso, é importante pensar neles. Como vivem atualmente? Como transmitem sua cultura para as novas gerações? Como são suas escolas? Então, nós vamos aqui, ó. Conheça a escola da aldeia indígena dos Pataxós, localizada na Bahia. Então, eu vou pedir para que cada um leia um pouquinho, ok? Pode ser na ordem que eu estou vendo aqui? Então, vamos começar com a Larissa, depois a Alicia, depois a Manu, depois Sofia, Lucas, Enzo, Sara, Luan, Joana, Lucas e Maria, ok? Combinado? Podemos começar? Então, pode começar, Larissa. Tá bom, vou começar. Conheço. Isso daí já li. Em uma comunidade indígena de Pataxós, eu acho que a gente fala, ao sul da Bahia, são os índios que dão aula na escola da aldeia. E além da língua portuguesa, ensinam a Pataxó. Como você fala isso? Eles são os pataxós. Aí eles ensinam essa língua, pataxó. Tá bom. As crianças, a língua indígena é a matéria de sala de aula desde que a comunidade iniciou o trabalho de resgate ao dialeto em 1998. Na escola, aulas de geografia, história e matemática de Pataxó. Cerca de 50 alunos estudam do primeiro ano ao quinto ano da reserva de Jaqueira, próxima ao Porto Seguro. Para ir? Muito bem. Isso aí. Agora é a Alicia. Vou começar. De acordo com a cacique Com a cacique Nitinauã, as crianças estudam até o quinto ano do ensino fundamental na aldeia e depois vão para escolas do município, onde completam o fundamental e o ensino médio. Elas vão completar sua educação, aprender mais e, se quiserem fazer uma faculdade, não terão problemas. Ressalta na Nitinauã, ela explica que os professores procuram abordar a cultura pataxó nas matérias e, logo, as aulas são focadas na questão indígena. Elas vão ensinar a medicina, a história do povo, a geografia local, afirma a Índia. Muito bem.
Agora é quem? Manu? 6 professores da aldeia dão aulas na escola de reserva da Jaqueira, além de um de fora que ensina informática. Professor de Patitochão, Eita! Ciratã. Pataxó explica que ensina a parte escrita da língua indígena, mas o foco principal das aulas é a cultura pataxó. Ensinamos através de atividades como música, pintura, lendas de nossa cultura. Diz o professor, a Patixó é uma língua falada na aldeia. Entretanto, quando há turistas, o português é falado como uma forma de respeito. Agora, pode parar, meu amor. Agora é a Sofia. Em toda a Bahia, segundo Ciratã. Cirantã, existem 22 comunidades pataxós e cada uma delas tem ao menos uma escola. O índio ressalta que o resgate da cultura resgate nas escolas é fundamental para que os povos pataxós tenham a oportunidade de conhecer esse costume. Pode parar aí, Sofia. Lucas. Ciratã. Destaca que a língua já estava sendo perdida, apenas os mais velhos falavam e muitos estão falecendo, diz o Pode professor. parar aí, Lucas. Enzo. Tá bom. Hoje, depois de um trabalho de pesquisa entre as comunidades pataxões, mais de 2.000 palavras foram resgatadas e relacionadas em um dicionário. Pode parar aí, Enzo. Sara. Esse trabalho de pesquisa é uma forma de preservar nossa história, não acabar mais. Afirma. Ciratã. Isso. Olha só, pessoal, quem não leu agora vai ler as perguntas, tá? Daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos nesse texto. As aldeias indígenas, elas têm escolas? Sim. Sim. São iguais às nossas? Não. Por quê? Não. Por causa da língua, da cultura. O ensinamento deles é diferente. Na verdade, eles priorizam não a questão português, matemática, história, geografia. Eles priorizam o quê no aprendizado dos índios, né? Dos curumins? Outra língua? A cultura deles. Também. A cultura deles. Mas o quê? Está lá no início que o Ciratã falou que eles fazem o quê? Eles ensinam a medicina dos indígenas, né? Eles não ensinam só a língua. Geografia local. Exatamente. Eles ensinam a história do povo deles,
né? Não uma história assim geral como a nossa. Pode falar, Sara. Matemática também. Isso aí. Matemática, história e geografia, que a Manu disse. Sim, mas aí são a local, não a geral, né? Sim. Pode falar, Sara. E porque também eles estudam do primeiro ano só até o 5º ano. Lá na aldeia, não é? É, e depois eles vão para uma escola. Uma escola, se eles quiserem, tá, Davi? Não é obrigatório. Eles não vão para o Fundamental 2, né? Se não for uma vontade deles. Tá? Então, pessoal, eles também ensinam na escola a medicina deles. O que será a medicina deles? Já pensou vocês agora, no Fundamental 1, aprendendo medicina? Eles ensinam remédios naturais de plantas que podem servir numa emergência, talvez? Também. Fala, Enzo. É isso também. A primeira coisa que eu ia falar é exatamente o que a Alicia disse, então vou ter que deixar para lá, né? A segunda é... Sim. Ai, cadê o negócio? Ah, tá. O certo não, né? Assim, eu não tô dizendo que eu tô certo, não. Eu acho que poderia ser assim. Não seria Patchohan? A palavra? Então, pode ser. É porque Pode assim, ser sim. pelo acento, pelos dois acentos. Pode ser sim, tá? Não, não é que não pode ser, não. Pode ser sim. É porque não é a nossa língua, né? Outro dia eu estava vendo até um vídeo onde tinham duas pessoas, né? Uma brasileira e a outra, eu não sei se era uma australiana, não lembro, né? E aí eles estavam falando a diferença de como nós falamos, né? Vou dar um exemplo aqui bem bobo assim, né? Se a gente for ver uma marca de roupa, por exemplo, a gente tem uma marca de roupa que a gente chama de Levi's. E lá se chama Levi's. Olha só. Só que aqui no Brasil é o nosso. Só que aqui no Brasil é o jeito que a gente fala, entendeu? Então, assim, como é uma língua que a gente não conhece, a gente tem a abertura de dizer do jeito que a gente entendeu, tá bom? Porque, no caso, isso aqui é uma língua pataxó. E eu, sinceramente, não sou a pessoa, assim, que sabe a língua pataxó, tá? Como New York City, cidade de Nova York, é diferente. Exatamente. Estados Unidos também é diferente. Não se fala Estados Unidos lá nos Estados Unidos, né? United States of America, acho que é assim. Isso aí. Então, pessoal, inclusive, nós temos muitas maneiras diferentes de falar exatamente por conta da nossa língua. Nós vamos falar de forma diferente. Como nós não sabemos, pode ser do jeito que você falou, Enzo, como pode ser do jeito que a gente leu mesmo. Porque a língua pataxó é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Fala, Alicia. Tia, Sim. é tipo, lá nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil fala W, e lá eles falam W. A minha tia disse que significa 2U, ou U duplo. Então, eu estava vendo outro dia também uma coisa em francês. Lá na França, você não diz assim, um francês, na verdade, que estava ensinando francês. E aí, ele falou assim, lá na França, você não diz 60 ou 90, você diz tipo assim, deixa eu pensar aqui, você não fala 20, por exemplo, você vai falar 2 vezes o 10, para falar que é 20. Para você falar 22, você vai falar 2 vezes o 10 mais 2. Pode ser bem mais difícil do que falar 20.
É isso aí. Por isso que lá, eu acho que eles só têm o número até o 10 ou até o 9. E aí depois são essas multiplicações e adições. Então, lá para você falar um número, você tem que saber multiplicar e somar. Eles devem se importar muito com matemática, meu Deus. A cultura francesa, da cultura francesa eu não posso falar muito, não. O que eu tenho visto bastante e que eu tenho percebido, assim, né, de uma forma maior do que eu percebia antes, é a forma como os estadunidenses veem o Brasil, né? Estadunidenses. Como eles veem o Brasil. Eles acham que aqui no Brasil não tem pessoas loiras de olhos azuis de forma nenhuma e nem pessoas brancas. Para eles, nós somos um continente africano, inclusive, e eles acham que só tem índios e negros aqui no Brasil. Outra coisa que eles falam, que eles são americanos e que eles não aceitam que nós também sejamos americanos, porque nós estamos no continente americano, certo? Então, americanos nós também somos. Eles são estadunidenses. Mas então, eles não... 10 mesmo. Então, sabe qual é a questão, Alicia? Eles lá nos Estados Unidos funciona de uma forma diferente do ensino do Brasil. Aqui vocês têm história, geografia, matemática, português. Lá é realmente no fundamental, é realmente uma coisa bem básica durante os anos, porque a pessoa, lá nos Estados Unidos também, o aluno escolhe a matéria que vai estudar durante o ano. Você pode escolher as matérias e, além de tudo, quando você vai estudar, você quer saber sobre alguma coisa, você vai para a faculdade. Aí a faculdade vai te especializar naquela coisa que você quer estudar. Por exemplo, uma coisa que fica um pouco falha para eles nessa questão é a geografia. Entenderam? Pode falar, Maria. Tia, você falou que os alunos que escolhem a matéria, eles só podem escolher uma ou mais matéria? Não, eles têm uma quantidade de matérias para escolher. Só que, assim, pode ser que ele não escolha história, mas que ele só queira ciências, português e matemática. Que no caso não vai ser português, né? Vai ser inglês. Mas é mais ou menos assim. Entendeu? Aham. Pode falar, Alicia. Tia, teve uma menina do YouTube que ela tava na quarentena e tal, e ela foi lá na escola dela, que a aula dela tinha acabado. Aí eu falei, nossa, ela postou esse vídeo ontem, a gente ainda tá em março, o que tá acontecendo com essa menina? Aí depois que eu fui falar que lá as aulas de verão deles começam em março e terminam em agosto, e no Natal eles só tem 15 dias. Terminam em agosto não, terminam em julho, não sei. Lá também é diferente por conta disso. Lá, por exemplo, tem a questão da neve. Então, tem dias que não tem aula porque está nevando demais e as pessoas não conseguem sair de casa. Então, assim, e tem as férias de verão, né? Quando lá é verão, eles saem de férias um pouquinho, né? Mas, enfim, é diferente mesmo. O calendário deles escolar é totalmente diferente do Brasil, assim como qualquer outro lugar do mundo é diferente do Brasil, tá, pessoal? Isso é cultural. Isso é uma questão, é uma outra questão. Esteja ele na Alemanha, na França, na Croácia, o calendário deles não vai bater com o de vocês, de jeito nenhum, tá? É que o Brasil é diferenciado. Não, Alice, é uma questão mesmo cultural. Né? Cada povo sabe a quantidade de aulas que tem que ter, o tempo que vai ter aula, o porquê disso, né?
Nós aqui no Brasil, nós temos essas férias no final do ano, né, e até o início do ano seguinte, que as nossas férias mesmo mais, né, são em janeiro, é o mês de janeiro, porque dezembro a gente vai até quase o final, e aí tem aquele recesso ali de Natal, Ano Novo e tudo mais. Mas as nossas férias são em janeiro, coisa que não é em outro país. Por quê? Nós estamos em um país tropical, certo? Então, nós não temos questões de neve, nós não temos questões de poucos dias de sol para aproveitar, né? Eles têm essas questões. Ao menos o nublado. Nós temos chuvas, nós temos isso tudo, só que não nos afeta da forma que afeta esses outros lugares. E também lá neve, né? Por conta que você tinha dito não ir para a escola por causa de neve, aqui poderia ser por causa de chuva muito forte. Sim, sim. Mas depende do lugar, por exemplo, Enzo. Nós temos chuvas fortes, sim, mas as nossas chuvas, elas têm elas são praticamente cronometradas, né? Elas têm aquele temporal, aquele tempo, e depois elas param. Depois elas podem até voltar, mas elas não ficam assim, sem uma pausa, né? Para que você possa ir, possa voltar e tudo mais. E quanto às questões de alagar e tudo mais, é uma questão do ser humano fazendo besteira, né? Ali onde o lugar não está limpo, né? O lixo tá acumulado no bueiro e a água não tem para onde escoar, né? E em ruas de barro também, por conta da chuva que cria buraco e também faz alagamento. Sim, mas ali ela absorve muito mais rápido. Sim. Né? Eu moro em rua de barro. Absorve mais rápido. Sim, tem como perceber. De um dia para o outro, o quintal vai ficar ainda assim um pouco molhado, mas o chão só fica úmido com um pouco de água, se não ainda estiver chovendo. Isso aí, é por causa da absorção do solo. Agora, asfalto não absorve nada, ele é feito exatamente para não absorver nada. Ele só absorve quando ele racha. Porque vai passar entre o asfalto que está inteiro. Isso. Aí ele vai, quando ele racha, e aí você consegue ver o chão ali, você pode ter certeza que ele vai ser absorvido, a água vai ser absorvida. Mas o asfalto não foi feito para absorver. Pode falar Manu, depois Sara, depois Larissa, depois Alicia, depois Sofia. Uma de cada vez. Ô tia, lá nos Estados Unidos, eles não aprendem geografia, eles não sabem de geografia. Por isso que eles não sabem nem onde se localiza direito onde eles moram. Então, eles sabem aonde eles moram, mas eles não sabem sobre os outros continentes. Por exemplo, nós aqui, nós sabemos que existe a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Para eles, a América Central pertence à América do Norte. Na a geografia ensinada nas escolas é mais ou menos assim, aonde a América Central pertence à América do Norte e a América do Sul pertence, não é um continente americano, é um continente africano. Eles confundem muito essa questão. Por quê? É o que eu falei para vocês. Eles têm a opção, não que o professor de geografia ensine isso para eles, não, tá, pessoal? Porque eles têm essa opção de não estudar geografia. Só vai saber direito, geografia e tudo mais quem vai para a faculdade e quer estudar geografia, tá bom? Então, assim, eles têm essas questões
Mas é cultural deles, tá? De não, eles se acham o povo mais importante do mundo. Fala para mim, Sara. Você sabia que a língua hebraica ela se escreve da esquerda? Como é? Desculpa, não entendi. Você sabia que a língua hebraica se escreve da direita para a esquerda? Não sabia. Olha só que legal. Muito legal. Não sabia. Eu tenho uma prima, ela morava em Israel e ela me ensinou a escrever algumas palavras na língua dela. Ah, show. Fala, Sara. A minha mãe e meu pai eles falam português e um pouco hebraico. Muito legal mesmo. Eu falo um pouquinho de português, quase nada de inglês, e sei francês. Eu sei que o francês existe. Ele tá ali, entendeu? Mas não peçam para falar nada, porque eu não sei. Inglês ainda dá para entender quando alguém fala. Mas português, assim, né? Eu arranho também. Tamo aí no português. Português é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo. Eu concordo. Fala para mim, Larissa. Sem contar também que tem lugares mais longe do que o nosso continente, que as horas são diferentes. No Japão, Sim. Mas aí é por conta da localização geográfica, por conta da linha do Equador, do meridiano de Greenwich, da posição em que o planeta está, porque ele não é retinho, ele é tombadinho. Lembra do eixo que eu falei? Vocês lembram disso? Todas essas questões fazem com que os horários sejam diferentes. Até aqui dentro do Brasil, tá, pessoal? Nós seguimos o horário de Brasília. Mas lá para cima, acima da linha do Equador, ele já tem um outro horário. A gente tem uma diferença de horário com a parte do Amazonas ali, já é outro horário. Por conta do país ser grande. Exatamente. E também eu falo um miudinho de espanhol e um miudinho de inglês. Isso aí. tia, Eu falo isso de português. Eu acho até estranho às vezes, quando não tinha começado a quarentena, eu estava vendo televisão, aí eu olhei assim a hora, aí eu vi no celular do meu pai, era meio-dia, eu olhei para a televisão, falando que era 10 horas. Mas aí foi você que perdeu a hora mesmo, rapaz. Você não tá com problema de fuso horário nenhum aí, não. É você que ficou perdido durante a quarentena. Fala, Larissa. Depois Alicia, depois Sofia. Rapidinho, vamos lá. Japão agora tá madrugada, Japão. Japão já deve estar quase amanhecendo. O pessoal ainda tá dormindo. Fala para mim, Alicia. Dificuldades com o negócio do áudio, de novo. Percebo. Tia, lá em Santa Catarina neva? Às vezes. Não é uma regra. Fala, Sofia. Ô tia, sabia que minha mãe disse que eu falava inglês desde quando eu era bebê? É porque os bebês, pessoal, eles têm aquela fala, né? Eles estão treinando para falar, então eles ficam balbuciando algumas coisas, e realmente parece que é outra língua. Mas é só um treino para falar o português mesmo. Fala, Davi, rapidinho. Eu quero voltar lá para a cultura indígena. Falando nesse negócio que a Sofia falou,
quando eu, a Larissa e meus outros amigos estavam viajando, e que eu estava falando uma coisa muito rápida, falando... Aí a gente começou a falar que ele estava falando bebericano. Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós falamos sobre várias culturas diferentes das nossas. Só que nós temos que lembrar que dentro da nossa cultura, do nosso país, nós temos a miscigenação, né, de povos e de cultura também, né? Se você toma banho todos os dias, dê graças aos indígenas, que se fosse pelos europeus, vocês estariam com um cheirinho de suor, tá bom? Então, voltando lá aos indígenas, a cultura indígena, pensem que eles são a base do nosso povo. A base cultural do nosso povo é o indígena, já que eles foram os primeiros moradores aqui dessas terras que hoje nós chamamos de Brasil. Mas em algum tempo, Alicia, depois você brinca com isso aí, presta atenção em mim. Todo mundo está prestando atenção em mim? Eu preciso de atenção, gente. Então, vamos lá. Os indígenas, graças a Deus, tem alguém olhando para mim. Então, vamos lá, pessoal. Os indígenas, eles são a base da nossa cultura. Eles são a base dos nossos costumes, certo? Eles conheciam muito bem as terras que hoje nós chamamos de Brasil, né? Que eles chamavam de Pindorama. Eles conheciam muito bem as terras, tanto que eles conseguiram fugir dos portugueses, né? Das pessoas que atacavam, porque eles conheciam, eles sabiam como se esconder. A medicina deles era extraordinária, já que eles não tinham, assim, pensando nos tempos de hoje, tá, pessoal? Pensando no que nós temos hoje. Hoje eu consigo receitar um remédio para alguém? Eu sei pegar lá os sintomas de uma pessoa e falar assim, toma esse remédio aqui que vai passar. O que eu preciso hoje para fazer isso? Ir no médico. Estudar medicina. Estudar medicina. Lucas, eu já vou deixar você falar, tá? Eu preciso estudar medicina para saber fazer isso. Lá, desde criança, desde curumim, como eles chamam as crianças lá, eles já estudavam, como vocês viram aqui. Até hoje eles estudam, né? Conhecem melhor essas plantas, para que elas servem, o que eles podem fazer, chá, tem que cozinhar a folha sem rasgar a folha, sem amassar. Outras têm que amassar, têm que extrair o não sei o que da folha ou do caule daquela planta para fazer o remédio. Desde criança eles vão aprendendo isso. Já nós aprendemos que eu preciso estudar medicina, eu preciso estudar farmácia para poder saber como é que faz esse remédio, para que ele serve, para que tipo de sintomas ele serve, não é mesmo? Então, o conhecimento indígena, ele é imenso e muito interessante, tá, pessoal? Não só pelos seus conhecimentos geográficos, medicinais, também pela história do povo. Olha só, nós vamos estudar história, certo? Nas escolas, para saber um pouco mais sobre o nosso povo, para saber de onde ele veio e por que ele está assim hoje. Já eles têm histórias tão legais para contar, o modo de vida deles, para explicar os fenômenos da natureza, né? Como as lendas que nós vimos, certo? Que eles usavam para explicar o que eles não tinham uma explicação científica para dar. Pode falar, Lucas.
Tia, é uma curiosidade. Os índios podem se formar ou eles podem trabalhar fora ou é proibido? Fora da aldeia deles? Podem sim. Eles tanto, Lucas, que eles estudam o Fundamental 2 fora da aldeia, e se eles quiserem fazer faculdade também pode, tá? Eu, inclusive, acho muito legal uma reportagem que eu vi tem algum tempo. Pessoal, tem pessoas que estão com a câmera fechada. Por favor, abra. Não fique com a câmera fechada, não. Tio, Sim? eu tô com a câmera fechada aqui, que o Arthur acabou de tomar banho, ele vai colocar roupa aqui no Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Lucas, eu acho essa história super interessante porque foram indígenas que eles foram, né, estudaram, fizeram faculdade de medicina. Foram dois, uma moça e um rapaz, né? Indígenas. E na hora da formatura, por eles terem muito orgulho de serem indígenas, eles se formaram com cocar indígena, com pintura indígena. Foi muito bonito. As fotos deles todas de colação, né, de grau, foi vestido caracterizado de indígena. Foi muito, muito bonita a formatura deles. Então, vamos lá, galerinha. Vamos aqui para o Explore. Já misturou um pouco aqui as coisas, mas eu lembro quem leu. E aí eu vou pedir para quem não leu, ok? Então, vamos lá. Luan, lê para mim o número 2. O texto que você leu, acabou de ler, fala de uma escola na comunidade indígena da tribo Pataxó. Por que essa escola é diferente de demais regiões? Então, pessoal, por que ela é diferente das demais regiões? Porque ela não tem o ensino que nós temos. Eles ensinam coisas diferentes, certo? Que foi o que a gente falou lá no início da nossa conversa. Eu estudo português, matemática, ciência, geografia. Eles estudam algumas coisas também, mas relacionadas a quê? A cultura deles? Exatamente. Eles estudam coisas relacionadas à cultura deles. Tia, eles não aprendem a ler e a escrever em português como nós? Sim, mas como um aprendizado secundário. O importante para eles é a cultura deles. Ok? Certo? Agora, número 3. Lê para mim, Joana. Releia um trecho do texto. Tia, para ler o trecho? Aham. A língua indígena é a matéria de sala de aula desde que a comunidade iniciou o trabalho de resgate ao dia local em 1998. Na escola, aulas de geografia, história e matemática são voltadas à cultura pataxó. Exatamente. Então, eles fazem essa priorização, podemos chamar assim, da cultura deles. Eles relacionam a cultura deles à matemática, à história, à geografia, então dando uma prioridade para a cultura deles, certo? Então, eles não vão aprender matemática como nós. Eles vão aprender de acordo com a cultura deles lá. Então, vamos lá. Davi, lê para mim o número 4. Os pataxós têm alcançado o objetivo de resgatar a cultura de seu povo.
Porque isso é importante. Por que que é importante eles resgatarem a cultura deles, pessoal? Porque senão ela vai ser esquecida? Mas por que que ela vai ser esquecida? Porque vai acabar a cultura. Mas por que que vai acabar? Porque todo mundo não vai querer mais saber. Mas, pessoal, como é que eu vou aprender uma coisa que ninguém mais sabe? Fala, Luan. Porque apenas os mais velhos falavam muito e estão falecendo? Exatamente. Eles, antes, né, se a gente pensar lá na época da colonização, os indígenas escreviam? Não. Não. Então, eles, tanto que nós só temos o registro que a gente pode falar, né, dos portugueses. A gente não sabe a versão dos indígenas sobre o primeiro contato entre portugueses e indígenas. A gente só tem uma versão da história, porque eles não eram um povo que registravam os acontecimentos de uma forma escrita, certo? Lá, a cultura sempre foi passada de geração para geração de forma... De que forma mesmo? Bateu aqui um... Oral! Ah! De forma oral. Então, eram os mais velhos que passavam os conhecimentos para os mais novos e assim sucessivamente. Só que os mais velhos, no caso aqui que nós estamos falando dessa escola indígena, era sobre o idioma pataxó. Então, já não estava mais sendo ensinado, né? Poucos já falavam. Então, eles precisavam aí não deixar essa língua morrer, porque várias outras acabaram sendo extintas, né? Porque os povos foram sendo extintos, né? Dizimados, e aí essas línguas também foram perdidas. Certo ou errado, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Maria, lê para mim aí o número 5 do Amplie. Da mesma forma que os portugueses e os africanos contribuíram para a formação de sociedades brasileiras, os indígenas trouxeram importantes influências culturais, gastronômicas e linguísticas para nós. Sua tarefa será pesquisar 5 palavras de nosso vocabulário que tenha origem indígena e escrevê-las a seguir. Então, vamos lá. Nós temos a cultura, nós temos influência dos indígenas na nossa gastronomia, na nossa... tem influências culturais, gastronômicas e linguísticas. Então, vocês vão procurar 5 palavras do nosso vocabulário que têm origem indígena indígena, né? E escrevê-las. Agora, pessoal, eu vou deixar outra atividade para vocês, além dessa daqui. Na nossa próxima aula, quer dizer, na terça-feira da semana que vem, vocês vão trazer essas 5 palavrinhas indígenas, certo? E estudar o texto, os 3 primeiros parágrafos do texto Felpo-Filva, da página... Deixa eu ver aqui, porque eu anotei.
Tá aqui. 35. Para que a gente possa fazer um ditado de texto. Tia, fala de novo, por favor. Vou falar de novo. Então, vocês vão fazer a página 148, as 5 palavrinhas. Estão anotando? Ô, tia, fala um negócio do fake ou silver. Vou falar de novo. Mas espera aí, vamos anotar primeiro a página 148. Anota aí, página 148. Já anotei. Também. Todo mundo já anotou a página 148? Agora eu vou falar o outro. Estudar. Estudar. Os 3 primeiros parágrafos. Estudar os 3 primeiros parágrafos da página 35. Para ditado. Tia, você pode repetir, por favor? Posso. Página 148 e página 35. Os 3 primeiros parágrafos. Estudar os 3 primeiros parágrafos para ditado. Página 30. 35. Pode falar, Sara. Então, tia, vê se tá tudo direito, se errei nada. Para número 5, para terça que vem, página 108. Estudar os 3 primeiros parágrafos da página 35. Para ditado, né? Exatamente. Maria Clara, você pode dar tchau para o pessoal que vai ver a aula gravada. Tá bom, tia. Tchau, gente. Assista a aula toda, hein? Muito bem. Tia, Sim. é pra